O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, conhecereis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acrediteis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não os digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acredita-me, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade eu vos digo: quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. O que pedirdes em meu nome, eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Ó glorioso São José, vós que fosse exaltado pelo Pai eterno, obedecido pelo Verbo encarnado e favorecido pelo Espírito Santo, amado pela Virgem Maria, vos louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Aos teus pés vos suplico, atenda ao meu pedido. Glorioso São José, vós que fostes por nós agraciados e bendito, por isso vos peço. São José, valei-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, estamos todos unidos numa só fé desse tempo pascal, e hoje celebramos São Felipe e São Tiago apóstolos. A gente lembra dos textos bíblicos, tanto na epístola de São Tiago, do qual o Paulo ele evangeliza, ele se converte e começa a evangelizar. O Paulo, apóstolo, se torna bispo e ele vai evangelizar tanto ali em Jerusalém e tanto também na Grécia, em Atenas. Em uma dessas pregações, São Tiago e São Felipe, eles olham o texto bíblico e vê a verdade. É a verdade apostólica. E a verdade é a Sagrada Escritura. Eles mostram a verdade. E mostrando a verdade, nessa pregação, se convertem e tragam a Deus a graça. E aqui o texto bíblico vem nos mostrar exatamente em que a verdade é revelada por Deus. Esses dois bispos, se a gente ler a Sagrada Escritura e a epístola deles, que são curtas, são cartas apostólicas, e do qual relembra muito bem as primeiras comunidades cristãs, a perseguição feita das primeiras comunidades, e nós relembramos que o Tiago é filho de Alfeu,
que é filho de Maria de Cleofas, na Sagrada Escritura. Ele morreu mais ou menos lá no ano de mais ou menos 62 depois de Cristo. E com sua morte fez relembrar algumas coisas da Sagrada Escritura, principalmente a fé. A gente lembra de São Tiago. A fé, ela vem de Jesus Cristo. Mas a fé sem obras é morta. Relembra que a fé em Jesus salva. Como o próprio Paulo diz, né? A fé é que salva. Mas é necessário as obras. E aqui o texto bíblico vai nos dizer exatamente isto no Evangelho de João. O caminho, a verdade e a vida. Jesus é caminho que a gente olha no texto bíblico e vê exatamente o Jesus humano, curando, salvando, olhando nos olhos. Então ele, o caminho humano. Verdade é a palavra dele e a união com Deus. Isso é a verdade. E quando a gente está em contato com a verdade, a gente se transforma. O Evangelho não é uma filosofia de vida. O Evangelho é uma transformação de vida. E essa transformação de vida vem exatamente com essa palavra, vida, vida eterna. E o texto nos apresenta do conhecimento. Quem me conhece, conhece o Pai. É o conhecimento do intelecto que traz a fé. E depois, o Cristo vai dizer, obras. As minhas obras eu faço. E as obras me fazem conhecer. Se você quer conhecer alguém, você olha o que ela defende. O que ela defende mostra o que ela é. E as suas obras, em casa, quando você reza, sua postura, o seu jeito de falar, de agir, de vestir, é as suas obras. Uma mangueira, que ela é verdinha, mas não tem frutos, ela continua sendo uma árvore. Mas uma mangueira que produz mangas verdes, o fruto precisa amadurecer. Agora, uma mangueira verde, com os frutos amarelados, dos quais é um fruto doce, esse é apedrejado por alguém. Ou seja, porque está pronto. Portanto, a palavra, o caminho e a verdade e a vida são as obras que Deus realiza em nós por meio do Espírito Santo. Então a fé não é só reduzida a palavras. A fé é reduzida em obras e fé. Fé e obras. Por quê? Satanás sabe muito bem da palavra. Mas ele não tem amor, ele não tem caridade. Então ele não produz obras. Nós, através da oração e da Eucaristia e da confissão, nós produzimos obras. As obras, os que falam de quem somos. Também em sua epístola ele vai dizer sobre a comunidade para não desanimar diante das provações. Não desanime diante das dificuldades e provações que você tem em sua vida. Ele está conosco até o final dos tempos. Um outro tipo, outra frase importante que a gente utiliza de São Tiago é o seguinte: tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. E se concorre, é tudo para a salvação.
Tudo que for para a salvação, você deve juntar-se e pedir. Se for para a sua salvação, Deus vai te dar. Tudo concorre para o bem, ou seja, para a salvação dos que amam a Deus. Pedir não é só no sentimento. Pedir é com fé. Com fé e não com um coração vacilante. Fé não é sentimento. É um ato da vontade iluminada pela graça e arrastada pela vontade. Eu creio, porque Deus falou. Eu creio, porque a igreja confirma. Eu creio, porque está na palavra, interpretada pelos santos numa fé viva. Portanto, pedimos àqueles dos quais foram convertidos pela pregação da palavra, por Jesus e pela pregação dos apóstolos, possam exatamente converter as nossas almas, porque é necessário que neste mundo tenhamos uma fé viva, nova, renovada no Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertemos.